E aí eu queria te Sim. perguntar, Dani, para que isso não ocorra, né? Para que isso não seja, não continue sendo uma realidade, em que a gente vá perdendo esse nosso lado criativo. Porque eu, assim como você, eu já vi que você fez vários conteúdos e já falou muito sobre isso, que o desenho, a criatividade não é um dom, é algo que a gente pratica, é algo que a gente vai exercitando dia após dia. Então, fala um pouquinho sobre isso para gente, por favor. Então, assim, nessa relação com o desenho, né, o que eu comecei a observar, assim, e a estudar, de as crianças irem perdendo esse interesse, porque Uhum. realmente é algo que a gente meio que nasce, assim, com ele, né? Se você der um lápis para uma criança de 2 aninhos, ela vai fazer o rabisco dela e vai dizer que aquilo é tal coisa. Então, é algo que está ali dentro da nossa imaginação, e que através do desenho a gente consegue pôr essa ideia no papel, né? Então a gente vai transformar a nossa imaginação numa imagem. Então é algo que todo mundo tem e cada um vai fazer isso da sua forma. E aí, na escola, né, a gente tem, até você comentou ali que a gente vai sendo moldado a viver num padrão, né? Uhum. E todo mundo sabe que realmente é isso que acontece. Então, a escola, ela precisa, por exemplo, uma matéria de artes, ela precisa que todo mundo chegue a um resultado específico, né? Então, a professora passa ali uma matéria, né? Em grande parte dos casos, a professora está esperando aquele resultado. Então, às vezes, se a criança não faz aquilo, ela já não vai tirar 10. E o próprio desenho, assim, às vezes um amigo faz de um jeito que é o padrão, por exemplo, vai desenhar um rosto bem, um rosto realista. Então, nossa, aquela criança desenha muito bem que ela faz um rosto realista. E a que não faz realista já acha que não sabe desenhar. Então, tem uma idade que elas começam a se preocupar com esses julgamentos, né? Se eu não me engano, tem estudos, enfim, mas se eu não me engano, é entre ali a quarta e quinta série, que elas realmente começam a ficar mais preocupadas com esses julgamentos. Então, vai abandonando, né? Vai achando que não sabe desenhar e aquela coisa que é genuína delas vão deixando de existir. Então, algo assim que também esse mundo com a literatura infantil me trouxe foi enxergar que cada um tem o seu próprio estilo. Então, antes de fazer o meu livro, né, como eu não tinha referências assim de alguém me ensinar como fazer, eu fui tipo pesquisa de campo, né? Então, eu visitei feiras, todo lugar que eu ia, eu procurava visitar livrarias e comecei a ver a infinidade de ilustradores que existiam. E daí eu tento passar isso para eles hoje em dia, né? Mostrar que cada um tem o seu próprio jeito de desenhar, que não precisa obrigatoriamente fazer dentro da linha, né? Que na escola é meio que assim, né? Tem que pintar tudo para um lado só, tem que fazer tudo dentro da linha. Por quê? Não é assim. Nossa, tem grandes artistas que fazem totalmente diferentes. Até tem um livro, deixa eu ver se está por aqui, que tá meio bagunçado aqui a minha mesa. Mas tem um livro que eu sempre gosto de mostrar para eles, depois eu procuro, que é uma história da Turma da Mônica, então, né, do Maurício de Souza, aí que todo mundo conhece, só que ela foi ilustrada por outro artista, que é o Odilon Moraes. E aí essa Mônica, ela tem um rostão assim grandão, meio assustador, assim. O traço dele é todo tremido, a pintura dele é com aquarela toda manchada. Então eu sempre levava esse livro na escola e mostrava para eles, sabe? É muito incrível, assim, deles ficavam, nossa, né? Existe Que uma outra diferente. realidade, né? É uma Existem outra outros realidade. padrões, existem outras possibilidades. Sim, então eu busco muito mostrar isso. E, né, agora como eu ensino, eles desenham, então é claro que eu tenho que mostrar fundamentos, né? Não, eu preciso dar um certo direcionamento, senão vai ser também né, uma aula muito... Enfim, eu preciso dar um direcionamento, mas essas técnicas que eu ensino é para eles, para ajudarem eles a chegar no resultado que eles querem mais fácil, sabe? Então, eles vão saber fazer uma luz e sombra, eles vão poder desenhar em perspectiva, se eles quiserem, que é para poder dar uma profundidade para o desenho, mas não significa que é o único jeito. Uhum. Então, eu uso muito assim essas referências, né? Então, artistas, tanto de livros infantis quanto, né, pintores. Então, e outra coisa assim também que eu comentei, né, que eu não fui uma criança muito leitora, eu também não tive assim uma infância de visitar museu, coisa assim, sabe? E isso tudo aconteceu comigo depois de adulta, que eu comecei a ver esse mundo, né?
E eu acredito que muitas crianças também não têm esse acesso, assim. Então, se a gente ficar limitado só ali no que a gente aprende na escola, a gente realmente não vai conhecer essas outras possibilidades, né? Então, eu tento trazer muito essa questão, assim, para eles também, que daí ajuda na autoconfiança, né? Enfim, tem muitos benefícios. E vai trazendo de uma forma, pelo que eu vejo também nos seus conteúdos, né? E acredito que seja um reflexo nas suas aulas também, que é trazer um pouco de dinâmica para a questão da história da arte, para mostrar diferentes artistas, mostrar que nem tudo tem aquela técnica que é, desculpa a minha ignorância nos termos e tudo, mas tem a técnica dos pontinhos, tem a técnica do abstrato, tem a técnica, enfim, várias perspectivas, e você ajuda a estimular isso, né? Mostrar que não existe apenas, olha, não é só esse caminho, existem outros caminhos. E aí cada um vai saber qual escolher, né? Até, assim, uma dica para os pais, né? Enfim, os adultos aí que vivem com as crianças, ajudarem eles nesse processo é justamente, por exemplo, vai num museu ou vai numa livraria, mostrar para a criança todas essas opções e deixar ela escolher também qual artista ela gosta mais, né? Porque às vezes a gente acaba influenciando sem querer. Ai, não, filho, leva esse que é mais bonito, mas talvez é mais bonito para mim, não para ele, né? Então, por exemplo, se uma criança que não tem tanta precisão no traço, que assim como esse artista que eu falei, o Odilon, tem um traço mais riscadinho, se eu mostrar para ele um desenho, o traço totalmente preciso, ele não vai se sentir bem, porque para ele não é natural fazer aquilo, né? Não vai se identificar tanto. Ele queira aprender, enfim. Mas a gente sempre vai ter algo que vai, assim como um gosto musical, a gente sempre vai ter coisas que nos interessam mais. E aí deixar também a criança escolher, né, o caminho e qual arte que ela se sente melhor.